taxa de envelhecimento da bateria em relação às cores, tá? Em relação às cores aqui que nós temos, olha só. Taxa de envelhecimento, ó. Se eu tô... Eu tenho baixa taxa de envelhecimento, vou ter uma vida útil longa na bateria que ela foi desenvolvida para fazer. Se eu estiver trabalhando nesta segunda faixa aqui, eu já começo a ter um alto grau de envelhecimento. Quando eu chego aqui, eu tenho alto envelhecimento, já passou para o vermelho. E se eu passar aqui, eu tenho o quê? Como o professor Val gosta, avalanche térmica. Nosso thermal runway. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos avançando. Beleza, pessoal? Vocês estão gostando? Dúvidas aí sobre baterias, ok? Aproveitem esse momento. Isso aqui, nós estamos proporcionando uma oportunidade única a todos vocês, ok? Esse é o conteúdo e é um conteúdo que deveria ser pago, obviamente, né? É um conteúdo que nós temos pago dentro dos nossos treinamentos. Estamos passando aqui para vocês. Fazendo um briefing, né? Fazendo um briefing do que a gente tem aí, né? É importante vocês saberem aí todas essas questões que envolvem aí os veículos eletrificados e as tecnologias de bateria, ok? Pessoal, eu estou reclamando que está travando. Está travando. Vários. Pessoal, vou dar uma seguradinha aqui. Vamos ver aqui. Ó. Exato. Olha lá, ó. É isso aí. Muito bom essa interação de vocês, né? Está indo e voltando, está travando, né? Ok. O que faz aumentar a temperatura da bateria? Pois é, nós temos várias situações que fazem aumentar a temperatura da bateria, né? Bateria é uma reação química, ok? Que produz eletricidade. Quando você está carregando a bateria, ela produz aquecimento. Quando você está descarregando, também, ok? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o celular, né? Sempre falamos para as pessoas não deixar o celular carregando a noite toda. Essa é uma dica importante, ok? Não deixar o celular embaixo do travesseiro, porque ele aquece no carregamento e essa bateria ela pode explodir, ok? Se deixar carregando, deixar longe do rosto, né? Porque já aconteceu alguns acidentes no Brasil e no mundo carregando bateria de celular. Bateria de celular são baterias de íons de lítio também, ok? Com composições diferenciadas, né? Então, a correlação que nós temos com a bateria, a célula de bateria do celular e do automóvel, né? Ela é idêntica. Lógico que existem algumas características, igual o professor Nelson explicou para todos aqui, no quesito da taxa C, velocidade de carga e de descarga de uma bateria, ok? Aí nós temos taxa C diferenciada, né? Então, o que compõe uma bateria de alta performance, né? Nós falamos, a bateria, ela tem uma alta performance. Primeiro, nós falamos a quantidade de energia que ela consegue reter, né? Na menor quantidade possível de material, ok? Então, poder de retenção de energia. Esse é o primeiro fator, né? Segundo é velocidade de carga e descarga. Aí nós classificamos as baterias de alta performance, ok? Bora lá, professor Nelson? Bora lá! Vamos falar aqui dar uma demonstração do que acontece dentro da bateria. Professor Nelson, enquanto você faz essa demonstração aí, eu vou botar um aditivo aqui para dar uma refrigerada no meu motor híbrido e já retomo, tá ok? Perfeito. Vamos lá. Bom, pessoal,
Aqui nós temos uma situação normal de trabalho e nós temos aqui a formação da camada SEI nas primeiras cargas e descargas dela, que está representado por essa camada aqui, ó. Correto? Conforme eu vou trabalhando, o que acontece? Se eu der carga, aqui eu estou fazendo um exemplo, ó, de uma subcarga. Eu estou descendo a carga da bateria para baixo do mínimo de segurança. Mas o que é o mínimo de segurança? Vamos lá. Vou pegar aqui. O que acontece? A bateria, para trabalhar, ela tem duas faixas de trabalho aqui, que é 20% para baixo e 80% para cima. Isso é a faixa de trabalho de segurança de uma bateria, correto? Quando eu começo a trabalhar, eu baixo de 20, chego aqui no 0 e ainda forço a descarga, eu começo a fazer essa decomposição da camada SEI. Pessoal, tá travando aí, tá normal agora? Dá um joinha aí, para nós podermos monitorar se está tudo em ordem. Então, decomposição, menos 10. Se eu chegar a menos 12, eu decomponho ela totalmente, ó. Eu gero cobre e passa a envelhecer a bateria. Quando eu chego, forço mais ainda, eu chego no curto interno da bateria, vou causar um curto, que é a migração desordenada dos elétrons de uma camada para outra. Continuei forçando a bateria, cheguei no curto interno da célula, eu compliquei, eu ampliei minha falha. E se eu continuar insistindo, eu entro na parte interna, que é o short, que é o curto interno total, e o colapso da minha célula. Então, por isso que, quando o veículo vem 0, vamos lá, usar o carro, a bateria de forma suave nos primeiros quilômetros, para que essa camada se forme, tá ok? E ela esteja sempre aqui. Se eu fizer carga, descarga rápida e descarga rápida, essa camada ela se decompõe e se forma várias vezes. Aí o que acontece? Eu aumento a impedância. Aumentando a impedância, aumenta o pedágio que essa bateria vai cobrar para fornecer energia. Tá? Então, beleza, vamos lá. Aí, se o cliente, isso aqui é uma questão importante, se o cliente sempre carrega rápido a bateria, o que acontece? Vocês estão vendo aqui os pontos amarelos que estão aqui? Eles são denominados, eles são nossos elétrons, né? A intercalação do lítio. Quando eu carrego e descarrego rápido, por que eu gero calor? Eu faço com que essas moléculas elas entrem muito rápido aqui, com que elas gerem calor nessa entrada aqui. E quando eu faço o carregamento leve, suave, um carregamento lento, ela vai entrando de forma bem suave aqui e diminui o ganho de temperatura, tá ok? Então, se eu forçar muito a carga e descarga, eu tenho deslocamento dos elétrons do anodo para o catodo, do catodo para o anodo, de forma muito intensa, e isso faz gerar calor, e esse calor que gera causa envelhecimento, tanto na carga quanto na descarga da bateria. Eu tenho geração de calor tanto na carga quanto na descarga. Tá ok? Beleza, pessoal? Dá um joinha aí, está em ordem. Estamos aqui, ok? Vamos em frente, então. Camada C, ok? Laerte, carga direta, eu não entendi. Nós temos carga rápida e a carga lenta, né?
Nós temos uma pergunta, professor Nelson, que todo mundo faz também, que é a transferência de carga também. Para a linha de baixa tensão, né? Isso. Para a linha de baixa tensão. Lembrando que na linha de baixa tensão, nós também temos baterias de íons de lítio em alguns carros, né? Sim. Okay? Porque normalmente os carros que... Por que a bateria de chumbo ácido ela é muito utilizada nos carros que tem o motor de partida convencional? Porque a capacidade energética dela é menor, mas ela consegue aguentar a pancada na hora da partida. Sim. Baterias de lítio têm uma alta capacidade energética, mas ela tem uma descarga mais uniforme. E aí, não atende. Então, no carro que trabalha em que o motor gerador dá a partida no carro, eu não preciso ter uma bateria de chumbo ácido. Eu já posso ter uma bateria de lítio, porque quem faz a partida já é o motor de alta tensão. Exato. Exatamente. Ok? Pegaram, pessoal, o raciocínio? Beleza. Opa, muito bom, muito bom. Muito bom. Vamos em frente. Muito bom, muito bom. Aí chegamos aqui no PEC, né? Porque nós temos vários tipos de bateria. Nós temos a bateria que é a pouch, né? Que é uma bolsa. Isso. Que é como está aqui na nossa... Que está aqui na nossa bancada, que é uma bateria da Volvo, né? Onde as células elas ficam prensadas. Elas são macias e elas têm uma certa carga aqui de pressão para manter elas no formato correto. Aí nós temos aqui a nossa célula, que já é uma célula rígida, tá ok? E temos a célula cilíndrica. Perfeito? Cada célula dessa deve ser montada de uma forma específica no pack de baterias. Elas são desenvolvidas justamente para serem montadas e acomodadas de formas diferentes. Correto, professor? Exatamente. Isso que o professor Nelson está falando são formatos físicos das células, ok? Nós temos formatos diferentes. Não necessariamente ela precisa ser cilíndrica ou ela precisa ser uma pouch, ok? Ela pode ser prismática também, né? Ou seja, temos formatos diferentes, mas que podem obter a mesma composição química e a mesma eficiência energética, tá bom? Aí vai depender do fabricante do veículo que vai solicitar o tipo que ele vai precisar em relação ao assoalho do veículo, que você tem células que naturalmente acompanham melhor o formato do assoalho, outras que limitam um pouquinho a montagem no assoalho, e aí o fabricante vai determinar as condições que ele precisa. Perfeito, professor Nelson. Okay? Tem que botar quantos graus? Por isso que nós temos vários formatos diferenciados, conforme cada arquitetura do carro, cada construção do carro, cada projeto do carro é diferenciado, ok? Em alguns modelos de veículos 100% elétricos, nós temos na parte inferior, onde vai os bancos do carro, ok? Nós temos uma maior quantidade de células de bateria. E onde é o assoalho, e quem vai dentro do carro bota os pés, obviamente, aí nós temos uma quantidade inferior, ok? Então essas são características construtivas dos packs de baterias, tá bom? Vamos em frente, professor Nelson? Vamos lá? Vamos lá? Vamos em frente. Ok, vamos lá para o quadro novamente. O pack de baterias, ele possui uma estrutura extremamente resistente e ele é subdividido, né? Nós temos divisões aqui. Nesse ponto aqui, nós temos as divisões, que é para justamente, correto? As células, os módulos serem montados aqui dentro
e ficam nessa estrutura de divisão aqui, que faz uma contenção em caso de colisão, em caso de avalanche térmica, né? Ele não se espalhar rapidamente ou não atingir as outras células. Então ele possui esse isolamento físico entre um módulo e outro. O que é o módulo? A célula é a menor parte. Aí nós temos o módulo, que são esses aqui, ok? E esses módulos encaixados aqui no PEC, nós temos o PEC de baterias completa de um veículo eletrificado. Correto? Célula, módulo, PEC. Ok, então nós temos subdivisões. Isso. O PEC, né, que em inglês nós falamos pacote, ele é composto por vários módulos, tá? E cada módulo é composto por várias células. Perfeito? Perfeito. Então, essa é a estrutura física de um PEC de baterias, tá? Lembrando que ele possui também várias camadas de proteção entre as células para evitar que elas passem a temperatura que ela tem de uma para a outra, além da divisão interna do PEC de baterias. Então, ele possui uma estrutura robusta, dispositivos de alívio de pressão e uma barreira física entre os módulos. Tá ok? Vamos passando. Aqui, funcionamento da bateria, né? Tanto em alta temperatura quanto em baixa temperatura, as características de trabalho. Então, o que acontece com as células? Quando eu tenho as células trabalhando nessa faixa de temperatura aqui, ó, é disponibilizado para o sistema do carro 100% da minha capacidade. Eu tenho, então, hipoteticamente aqui, um conjunto de 250 amperes. Então, se eu estiver trabalhando entre 10 e 40 graus, eu tenho a capacidade total do meu PEC de baterias disponibilizado para o veículo, para a utilização. Observe o que acontece conforme eu vou ganhando temperatura. Se eu chegar aqui de 40 a 50 graus, aumentaram 10 graus. Olha o que acontece com o fornecimento de energia. Eu já reduzi para 150 amperes. Temperatura subiu um pouquinho mais. Subiu mais 10 graus, de 50 a 60. Eu já reduzi para 50 amperes meu fornecimento de energia. Ok? Então, conforme eu vou ganhando temperatura, o meu BMS vai limitando o fornecimento de energia para poder segurar o aquecimento do sistema. E se eu tiver o contrário? E se eu tiver perda de calor? Olha só o que acontece. De 10 para 5 graus. Perdi só 5 graus. Olha o que aconteceu com o fornecimento de energia da bateria. Uma variação menor de temperatura e eu perdi mais eficiência do meu PEC de baterias. Então, tanto calor, né? Tanto calor quanto frio é prejudicial para o fornecimento de energia da bateria. Por isso que as baterias possuem controle térmico, que é para fazer com que elas trabalhem dentro dessa faixa entre 10 e 40 graus de temperatura. Perfeito, professor Nelson. E naqueles países que neva, né? Apesar que no Brasil nós temos situações extremas. Temos lá no sul, você viu? Nós temos no sul, às vezes cai neve aqui no Brasil, ok? E no Nordeste nós temos calor intenso. Sem considerar que este ano, 2024, no Rio de Janeiro, nós tivemos condições térmicas lá que a sensação térmica estava em 50 graus, ok? Agora, quando esfria muito e nós temos essa perda
né? Obviamente, de eficiência energética da bateria. Quando esfria muito, o que acontece com o sistema de gerenciamento de temperatura? O sistema de gerenciamento de temperatura ele é um controle térmico. Quando nós usamos o termo controle térmico, significa que ele tanto pode aquecer o sistema, como ele também pode refrigerar o sistema. Então ele possui um aquecedor na linha do aditivo, e esse aquecedor ele vai aquecer o aditivo, o refrigerante, para que ele aumente a temperatura das células. Se ela estiver aquecida, ele naturalmente vai baixar a temperatura, o líquido refrigerante vai passar para baixar a temperatura. Então, o gerenciamento térmico, ele tanto aquece quanto ele refrigera. Isso aí é feito na base do aditivo do sistema de arrefecimento do veículo. Eu lembrei do PTC. PTC? Que trabalha com alta temperatura para fazer o aquecimento. Aliás, que trabalha com alta tensão para fazer o aquecimento, principalmente na linha de pesados, ok? Nós temos lá um sistema de arrefecimento, né, de aquecimento muito forte, ok? E isso na linha de pesados é fundamental. Nós temos esse controle fino, vamos falar assim, de range de trabalho, conforme o professor Nelson está falando. Então nós temos que ter dispositivos, né, e condições periféricas, tanto para aquecer o líquido, né, e fazer com que a bateria trabalhe dentro do range específico, como esfriar também, fazer o arrefecimento do sistema. Lembrando que o sensoriamento das células do pack de baterias, ele é feito de uma forma muito delicada. Então, no desenvolvimento do projeto, o fabricante determina os pontos chaves que vão ser posicionados os sensores de temperaturas, leituras. Inclusive, nós temos pack que faz leitura individual das células, ou a cada 2, 3 células, e aí o sistema de cálculo do módulo consegue calcular qual das células e qual a temperatura que cada célula está trabalhando. Então, não é regra tipo se você tem 80 células, ter 80 sensores de temperatura. Isso aí vai variar conforme a arquitetura de desenvolvimento do pack de baterias. O importante é, todo o sistema de pack de baterias possui um controle muito efetivo e ativo, né, para controlar o sistema de temperatura das células. E olha só que interessante, nesse momento o BMS ele pode se comunicar. Ele liga e desliga o sistema de refrigeração e aquecedor da bateria. Ele pode comandar o limite de potência, então o condutor está lá pisando. Nós já tivemos caso aqui do condutor forçar tanto o carro na estrada que o carro desabilitou o motor. Desabilitou o motor, encostou e depois o carro voltou a funcionar normal. Pode acontecer de chegar um cliente para vocês e fazer esse comentário. É que vocês entrarem no scanner, vocês vão ver lá no BMS limitação de potência por temperatura. Ele vai limitar a potência do carro através da temperatura. Ligar e desligar. Ligar o motor ou desligar o carregador. Ele pode fazer. Então, se você plugou o carro no fast charge, carregamento rápido, e o BMS vai lá monitorando velocidade de carga e temperatura. Se a temperatura começar a estolar, ele vai desabilitar o carregador, correto? E se o motor estiver forçando muito, gerando muito, ele vai fazer isso aqui. Não deu certo essas ações iniciais, ele vai lá e vai abrir os contadores, vai isolar o pack de baterias do restante do carro. Correto? Então, essa é uma das estratégias que o sistema do BMS trabalha. Comenta aí, pessoal. Vamos ver como é que tá. Vocês estão gostando aí